Olá a todos! O tema de hoje é Missão do Homem Inteligente na Terra, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. O capítulo 7 trata de uma parte do Sermão do Monte, onde Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo que o reino dos céus é para os simples. Está dizendo que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que uma pessoa considerada ignorante, mas que possua a simplicidade de coração, será preferida ao sábio que acredita mais em si que em Deus. A nossa sociedade é rica em ciência e conhecimento intelectual, porém ainda pobre em bons sentimentos. Jesus está dizendo que ao lado da inteligência, precisamos ser ricos em qualidades morais. A inteligência é uma faculdade que possuímos como um dom e é necessária para o nosso progresso e da humanidade. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntos. O progresso intelectual, relativo ao estudo, ao conhecimento, às descobertas, e o progresso moral, relativo ao desenvolvimento das virtudes. Entre os povos civilizados, o progresso intelectual recebe todos os estímulos desejáveis e atinge elevados graus. Um exemplo é o desenvolvimento da ciência. Já o progresso moral se desenvolve de forma mais lenta. O progresso intelectual, aquele do conhecimento, é importante porque auxilia o homem a compreender o bem e o mal, e a buscar o progresso moral também. E a inteligência, ela atua em ambos os casos. A inteligência é uma missão que Deus nos dá. A nossa inteligência é como uma ferramenta que Deus coloca em nossas mãos para que façamos bom uso dela. O bom uso que podemos fazer da nossa inteligência é o uso no bem, o uso para auxiliar e desenvolver o nosso mundo e para auxiliar no desenvolvimento de outras pessoas. Algumas pessoas têm a faculdade da inteligência muito desenvolvida, porém não desenvolveram ainda o senso moral e desviam a finalidade da inteligência, que é a prática do bem. No Evangelho, nesse mesmo capítulo 7, tem um exemplo que diz: se uma enxada é entregue pelo jardineiro nas mãos de um trabalhador, deverá ser usada para cavar. Mas o que acontece se o trabalhador, no lugar de cavar, levanta a enxada contra o seu patrão? Ele está fazendo um mau uso da ferramenta que lhe foi dada. Assim também acontece com a inteligência quando os seres fazem mau uso da inteligência. Usam a inteligência para a prática do mal. Como o trabalhador que levanta a enxada contra o seu senhor, o ser inteligente que pratica o mal usa sua ferramenta, o seu dom, em sentido oposto à vontade de Deus. Na nossa vida, são muitos os exemplos de desvio da inteligência para o mal. Quantos seres inteligentes usam da inteligência para promover a guerra? Quantos trabalham numa descoberta para transformá-la em arma de destruição? E temos aqueles que colocam sua inteligência a serviço da falsificação, praticando golpes, enganando as pessoas de boa fé, na intenção de ficar com o que não lhe pertence. Outros usam a inteligência para a prática de crimes,
seja contra as pessoas, contra os bens materiais, contra as instituições e ainda contra o planeta, explorando indevidamente as pessoas e os recursos da Terra. Muitos gastam sua inteligência criando notícias falsas para espalharem pelas redes sociais as fake news, causando desajustes nas pessoas e buscando vantagens financeiras com cliques a qualquer preço, ou mesmo para disputar espaço com os adversários de suas ideias. Um outro tipo de desvio da inteligência é seu uso para alimentar o sentimento de orgulho. Muitas pessoas que têm uma inteligência bastante desenvolvida tendem a achar que sabem mais do que as outras, que sabem tudo e que sua opinião tem mais valor do que a opinião das outras pessoas. Essas pessoas que se creem acima de tudo e de todos também, muitas vezes, não acreditam em Deus, porque o seu orgulho não lhes permite admitir uma sabedoria acima da deles. Infelizmente, muitos tornam a inteligência um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. Assim como o trabalhador que levanta a enxada contra o seu patrão terá uma punição, quem faz mau uso da inteligência que Deus lhe deu também pagará um preço por essa escolha, pois terá que prestar contas do uso que fez da faculdade que recebeu. Assim é que, numa próxima existência, por exemplo, o ser reencarna com a inteligência, pois ela é um atributo do espírito. Porém, vem num corpo físico com alguma fragilidade que impede a plena manifestação da inteligência. E isso, para o espírito, será motivo de sofrimento. Jesus nos deixou muitos ensinamentos sobre a importância de combatermos o orgulho e de cultivarmos a humildade como condição para a nossa felicidade. Jesus tomou uma criança como exemplo da simplicidade de coração e disse: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimente de superioridade. Disse também que aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. Jesus, em toda a sua grandeza, foi humilde. Então, por que alguns seres se acham superiores a outras pessoas? Por que humilham as pessoas mais simples? Um espírito pode não ter estudo, não ter títulos, não ter posses, mas pode ser muito mais elevado e ter superioridade moral frente àquele que se veste de belas palavras e rica aparência. E é preciso lembrar que todos nós temos inteligência. A inteligência é um atributo do nosso espírito e não do nosso corpo físico. A inteligência é a aplicação do conhecimento que temos, que trazemos de outras existências, que aprendemos vivendo. Hoje se fazem várias classificações da inteligência. A inteligência técnica, ligada ao saber fazer, às profissões, às descobertas. A inteligência emocional, ligada à capacidade que temos de lidar com nossas emoções. E a inteligência social, ligada à nossa capacidade de nos relacionarmos bem com as outras pessoas. E nós que temos um pouco de cada um desses tipos de inteligência, vamos usando um pouquinho de cada uma delas na medida em que vamos precisando na nossa vida, no nosso dia a dia, mesmo sem perceber. Por isso, quando pensamos no uso da inteligência, desse atributo do espírito, encontramos exemplos do seu uso na nossa vida, ao nosso redor, nas pessoas simples, nas pessoas sem estudo, enfim, naqueles com quem convivemos.
Vejam como a inteligência está presente na nossa vida. Fazemos bom uso da inteligência quando damos um bom conselho, quando conseguimos solucionar um problema, quando tomamos decisões com sabedoria. Fazemos bom uso da inteligência quando damos uma palavra amiga, quando ouvimos com paciência a criança, o jovem, o idoso, quando acolhemos e ensinamos o que sabemos a um novato que acabou de iniciar no nosso ambiente de trabalho. Fazemos bom uso da inteligência quando, numa situação difícil, sabemos a hora de falar e sabemos a hora de calar. Fazemos bom uso da inteligência quando sabemos perdoar, quando praticamos a caridade, quando nos sensibilizamos com a dor alheia. Felizmente, estamos cercados de pessoas assim, que são generosas com o uso da inteligência e que auxiliam sem humilhar. Também podemos ser assim, com nosso esforço em sermos melhores moralmente. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avançasse. Vamos confiar na nossa inteligência. Vamos empregá-la na prática do bem. Deus conta conosco para auxiliar com nossa inteligência no processo de evolução humana. Muito obrigada.